Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos resolver uma questão do Enem de 2019, que fala assim: glicólise é um processo que ocorre nas células convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de O2. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de O2 e a glicose ser convertida em duas moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são respectivamente mostradas a seguir. Então, esse ácido lático aqui que ele me falou é justamente a substância que vai reagir aqui na segunda reação. É esse CH3, CHOH, COOH. O processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente, por quê? Então, se a gente tem que comparar, é mais ou é menos vantajoso, eu tenho que saber primeiro qual que é o processo aeróbico. O processo aeróbico é o que ele falou lá, ó, que vai ser a glicose completamente oxidada na presença de O2, que é justamente essa primeira reação que está aparecendo aqui. Glicose na presença de O2, virando CO2 e água com uma energia de 2.800 kJ. Mas quando a gente tem um processo anaeróbico, é um processo que não tem sem O2. E aí, no processo que está sem O2, baixa concentração de O2, é o processo que ele falou aqui no texto, que é o que está em déficit de O2, que ele vai converter glicose em duas moléculas de ácido lático. Então, quando ele quer saber aqui do processo anaeróbico, o ΔH que ele quer saber é quando a glicose, C6H12O6, se transforma em duas molequinhas de ácido lático, que é justamente essa molécula gigante aqui, ó, que está no lado dos reagentes aqui nessa reação. Eu vou dar uma condensada e em vez de escrever essa fórmula gigante, eu simplesmente vou colocar AL, tá? Só para ficar mais dinâmica aqui a nossa resolução de questão. Bom, eu tenho então que encontrar o ΔH dessa reação no problema a partir das outras duas reações que ele me deu. Para isso, eu vou analisar substância por substância. E aí eu vou manipular as equações que ele me deu, somar essas equações e somar também os valores de ΔH. Então, ó, 1 mol de C6H12O6. O C6H12O6 aparece aqui do lado dos reagentes na primeira reação. Está no lado que eu quero e na quantidade também que eu quero. Então, basta eu copiar essa reação e copiar o ΔH. Então, fica assim, ó, C6H12O6 mais 6O2, que se transforma em 6CO2 mais 6H2O. Se eu copiei a reação, copio também o valor de ΔH, menos 2.800 kJ. Vamos para a próxima substância. 2 mols de ácido lático, porque ele me falou que eram duas moléculas de ácido lático. E mais do que isso, o ácido lático é uma substância que está aqui na segunda reação. Ela está do lado dos reagentes e eu preciso dela do lado dos produtos. Ela só está em 1 mol e eu preciso de 2 mols. Então, eu vou fazer manipulações nessa equação para eu achar o ácido lático na quantidade que eu quero e também na posição que eu quero. Para isso, eu vou inverter essa reação e duplicá-la. Então, eu trago as substâncias dos produtos para o lado dos reagentes e as substâncias dos reagentes para o lado dos produtos. Então, vai ficar assim, ó, 6CO2 mais 6H2O, virando duas moléculas de ácido lático mais 6O2. Quando eu faço isso, as mesmas manipulações que eu faço na equação, eu tenho que fazer também no ΔH. Então, eu tenho que duplicar e inverter o sinal do ΔH, ficando então mais 2.688 kJ. Agora que eu já manipulei todas as equações que ele me deu e já encontrei todas as substâncias que eu precisava, então agora basta eu somar as duas equações. 6CO2 nos produtos cancela com 6CO2 nos reagentes. A mesma coisa acontece com a água e a mesma coisa acontece com o O2. Sobrando C6H12O6 se transformando em 2 ácido lático. É a reação que eu quero? Sim. Então, basta agora também eu somar os valores de ΔH.
Aí eu tenho que pegar 2.688 menos 2.800. Esse ΔH vai ser menos 112 kJ. Então, para cada mol de glicose, ele vai liberar 112 kJ. Como que eu sei que é liberar e não absorver? Esse ΔH deu um valor negativo, indicando para mim que é uma reação exotérmica. E reação exotérmica libera calor, então resposta letra A.